Agora, para fazer um gancho com o problema de número 2, olhe para esse gráfico que está desenhado aí. No problema 2 a gente ainda usa esse gráfico. Observe o seguinte: qual é o menor tempo que o ônibus demora para fazer a viagem? 50 minutos é o menor tempo. E qual é o maior tempo que o ônibus demora para fazer a viagem? 100 minutos. 100 não, 110. O menor tempo é 50, o maior tempo é 110. Vamos para frente. Problema 2. João e Antônio utilizam os ônibus da linha mencionada na questão anterior para ir trabalhar. No período considerado no gráfico, nas seguintes condições: eles trabalham 20 dias por mês. João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto de menor tempo. Grava aí, quanto é o tempo de menor trajeto? 50 minutos. Então o João demora 50 minutos. Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto de maior tempo. Quanto é esse tempo? 110 minutos. Então o João demora 50 e o Antônio demora 110. Na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo tempo de percurso. Quer dizer, quando eles voltam, o tempo do João é o mesmo tempo do Antônio. Pergunta: considerando-se a diferença de tempo de percurso, Antônio gasta por mês, em média, quantas horas a mais que João? A gente viu que o João demora 50 minutos para fazer o trajeto de ida. E a gente viu que o Antônio demora 110 minutos para fazer o trajeto de ida. Na volta, os dois tempos são iguais. Então, eu quero saber, em um mês, qual a diferença de tempo entre o Antônio e o João. Então, vamos resolver o problema. Solução: primeiro a gente vai calcular o tempo gasto por João para ir trabalhar por mês. Galera, quantos dias eles trabalham por mês? 20 dias. Se eles trabalham 20 dias, então eu faço o seguinte, ó. O tempo de ida do João é 20 dias multiplicado por 50 minutos a cada dia. Que cada dia a ida dele demora 50 minutos. Isso daria um tempo de ida de 1000 minutos. 20 vezes 50, 1000 minutos. Então o João, em um mês, ele demora 1000 minutos só para ir para o trabalho. Agora vamos ver o que é que acontece com o Antônio, o tempo do Antônio. O tempo do Antônio é assim, ó. São 20 dias de trabalho, 110 minutos por dia, e quando eu multiplico 20 por 110, dá 2.200 minutos. Então, ó, o Antônio em um mês demora 2.200 minutos, enquanto que o João demora 1000 minutos. Robério, você não precisa considerar o tempo de volta, não? Não há necessidade. Por quê? Porque o tempo de volta dos dois é igual. Então eu não preciso considerar o tempo de volta. Logo, pessoal, a diferença de tempo de percurso pode ser calculada levando-se em consideração apenas o tempo gasto pelos dois para ir trabalhar, já que o tempo gasto para voltar é o mesmo. Como o problema quer saber a diferença, então a diferença vai ficar assim, ó. O tempo do Antônio menos o tempo do João é 2.200 menos 1000, que dá 1.200 minutos. Como é que eu transformo 1.200 minutos em hora? Divido por 60. Pega 1.200, divide por 60, e a resposta correta é a letra C. Um minutinho para você copiar, tá legal? Eu estou sendo claro com o que eu estou explicando? Ó, observe então uma coisa, tá? Esses problemas, eles são problemas de leitura de gráfico. Existem aqueles problemas que são diretos, você vê o gráfico, vê a tabela, mata direto. Agora tem aqueles que dá um pouquinho mais de trabalho. Por exemplo, esse problema, ele já tem umas continhas para você fazer.
Existem dois tipos de problema, eu costumo dizer isso, tá? Existem dois tipos de problema que o aluno geralmente tem medo de resolver. Ele acha que ele é incapaz de resolver. É o problema que tem texto grande. Se o texto do problema for muito grande, e aí ele olha e diz assim, meu Deus, eu vou passar quanto tempo lendo isso? Ou então aqueles problemas que geralmente têm uma figura complicada. Você olha para o problema, a figura não é tão simples assim, aí você, vixe, será que eu vou conseguir entender o que está escrito nessa figura? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre digo para todos os meus alunos de terceiro ano, todos os meus alunos de pré-vestibular. Numa prova, pessoal, como a prova do Enem, que é uma prova que tem 45 questões de matemática, só um detalhe, eu queria que levantasse o braço, só para eu perceber, quem aqui já fez a prova do Enem alguma vez? A grande maioria, alguns vão fazer pela primeira vez. Agora, pense bem, a prova do Enem é uma prova assim, você chega, vamos olhar o segundo dia. O segundo dia é o dia da prova de linguagens, que é a prova de português e de línguas, a redação e a prova de matemática. Cara, imagina você pegar 45 problemas de português, com mais 45 problemas de matemática, e uma redação para você demorar 5 horas e meia fazendo isso. Não é fácil. Você pensar que é fácil, não é. É extremamente cansativo. O que é que eu oriento a galera? Eu oriento assim, pessoal, começa a fazer a prova de português. Porque se você começar a fazer pela prova de matemática, que a prova de matemática é aquela prova que geralmente a turma tem mais medo, né? Eu tenho medo de matemática, matemática. Mas não é para ter esse medo todo, não. Você começa pela prova de português, faz primeira redação. Faz primeira redação, a melhor coisa. Depois tu vai para a prova de português e depois tu vai para a prova de matemática. Agora, na prova de matemática você tem que fazer o seguinte: tem aluno que sai procurando na prova qual é a questão mais fácil para ele. Aí ele sai lendo, 1, 2, 3, ele vai lendo. Não há tempo para você ficar 45 questões procurando a melhor questão para se resolver. Não dá. Numa prova de 45 problemas, você tem que fazer na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você se enganchar em alguma, você pula. Mas a orientação que eu dou é essa. Eu acho que é a melhor maneira de você prosseguir. Tá legal? Deu para copiar? Vamos escolher outro problema aqui, turma. Esse problema agora é o problema de número 3. Eu acho esse problema muito legal. Muito, muito legal. Caiu em 2002 no Enem. Ele diz assim, no gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Considerando que neste campeonato as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto no caso de empate e 0 ponto em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da 10ª partida, terá acumulado um número de pontos igual a... Desse primeiro texto, eu quero que vocês gravem o seguinte: 2 times jogam. Quando um time ganha, ele recebe 3 pontos. Se o time perde, ele não ganha nenhum ponto. E se acontece empate na partida, cada time que jogou ganha 1 ponto. Tá legal? Então, olha o gráfico. Esse gráfico, ele está dizendo aí, o que foi que aconteceu em 10 partidas de um determinado time. Por exemplo, olha aqui para o dia 1/4, 1º de abril. No dia 1º de abril, a linha tracejada é o número de gols que o time fez. E a linha contínua, essa escura, é o número de gols que ele recebeu, que ele sofreu. Então, no dia 1º de abril, o time fez 3 gols e não ganhou
Opa! O gráfico de vocês está diferente? Ah, saquei as datas, né? Tudo bem, mas o gráfico é o mesmo. Bom, pessoal, tudo bem. Essa última data aqui, no caso, é 18 de fevereiro. Eu não sei porque que mudaram essa data, mas tudo bem. 18 de fevereiro, ele sofreu quantos gols? Nenhum. E ele marcou quantos gols? 3. Então, no dia desse jogo, no dia do jogo do 18 de fevereiro, ele ganhou de 3-0. No dia do jogo 14 de fevereiro, ele fez quantos gols? Nenhum. E ele recebeu quantos gols? Nenhum. Ele nem fez e nem levou. Então o jogo foi 0-0. Só mais um dia. No dia 30 de janeiro, 30/1, ele fez quantos gols? 2 gols. E ele ganhou, ele recebeu quantos gols? 1 gol. Ele fez 2, levou 1, o placar foi 2-1. Então o que é que o problema quer? O problema quer que você diga quantos pontos esse time tem no final dessas 10 partidas. O que é que você tem que fazer? Você tem que contar quantos jogos ele venceu e quantos jogos ele empatou. Olhe quantos jogos ele venceu, ou seja, quantas vezes o gráfico pontilhado está em cima do gráfico contínuo. Esse primeiro aqui, ó, ele venceu. Esse aqui ele venceu também, ó. Esse aqui. Ele venceu esse. Ele venceu esse. E ele venceu esse. Quantas partidas ele venceu? 5 partidas. 5 partidas foram vencidas. Quantas partidas ele empatou? Ele empatou aqui, ó, pessoal, nessa data. Ele empatou também aqui nessa data. E ele empatou também aqui nessa data. Ele empatou 3 vezes. Então, ó, ele venceu 5 e empatou 3. Se ele venceu 5 e empatou 3, é porque ele perdeu quantas? 2. Ele venceu 5, empatou 3, perdeu 2, porque eram 10. Oi? As datas do gráfico estão totalmente diferentes das datas que tem aqui. É esse pontinho que vocês estão falando, né? Beleza, galera, esse pontinho aqui, ó, ela percebeu ali, o colega aqui informou, que não está marcado no desenho de vocês, na figura de vocês. Isso é um problema gráfico, é muito comum isso acontecer, muito normal, mas vamos para frente. Nesse ponto aqui, o time ganhou. Então, resumindo, o time ganhou 5 partidas, empatou 3. Então, se você olhar, ele vence 5 partidas. As datas que vão aparecer aí na tela para você não tem sentido nenhum, porque o gráfico de vocês está com todas as datas modificadas, mas o que importa é saber que ele venceu 5 e que ele empatou 3. Então, qual o total de pontos que ele vai obter? Cada vez que ele vence, ele ganha 3 pontos, cada vez que ele empata, ele ganha 1 ponto. Então, se ele venceu 3, se ele venceu 5, ele vai receber 5 vezes 3, 15 pontos. E se ele empatou 3, 3 vezes 1, 3. Então, 15 mais 3 vai dar um total de 18 pontos. E a alternativa correta seria a alternativa da letra C. Tá beleza? Infelizmente, houve esse pequeno detalhe aí que dificultou um pouco a resolução do problema. O gráfico, né, saiu diferente. Mas vamos para frente. Eu vou resolver também com vocês agora o problema de número 4. O problema de número 4, ele caiu em 2004 no Enem, ele diz assim:
Preocupado em otimizar seus ganhos, um empresário encomendou um estudo sobre a produtividade de seus funcionários nos últimos 4 anos, entendida por ele de forma simplificada como a relação direta entre o seu lucro anual, que ele chama de L, e o número de operários envolvidos na produção, N. Ele está dizendo o seguinte, tá, pessoal? Ele está dizendo que a produtividade da empresa dele depende diretamente do lucro, que é o L, e do número de funcionários, que ele chama de N. Do estudo resultou o seguinte gráfico. Esse gráfico aí vocês têm. Tem também a legenda, né? Você tem aí o seguinte, ó. A produtividade é o L sobre o N. Produtividade é o L sobre o N e o número de operários é o N. Então, por exemplo, no ano 2000, a produtividade da empresa dele foi 20, no caso aí multiplicado por 100, tá? 20 vezes 100. E o número de operários que ele tinha era 20. No ano 2003, ele teve uma produtividade 40 e o número de operários dele era 10. Vamos ver então o que é que o problema quer saber. O problema quer saber o seguinte, ó. Ao procurar no gráfico uma relação entre o seu lucro, a produtividade e o número de operários, o empresário concluiu que a maior produtividade ocorreu em 2002. Vou voltar aqui o gráfico, ó. A maior produtividade realmente foi em 2002. Olha aí, galera, ó. 45, ó. Foi a maior produtividade. Mas a pergunta do problema é a seguinte, ó. E o maior lucro aconteceu em qual ano? O maior lucro aconteceu quando? Aí eu coloquei as alternativas, mas vamos direto para a resolução do problema. Então é o seguinte, ó. O gráfico que você possui aí no seu material, ele dá o valor da produtividade e dá o número de operários envolvidos na empresa. Então, olha o que é que nós vamos fazer. A gente vai construir uma tabela, que eu vou dar um tempo aí para vocês. Primeiro eu quero que vocês olhem, daqui a pouco vocês copiam. A gente vai construir essa tabela aí, ó. Essa tabela, eu tirei esses valores do gráfico. No ano 2000, a produtividade era 20, multiplicado por 100, tá? E o número de operários era 20. No ano 2001, produtividade 40, número de operários 16. Ano de 2002, produtividade 45 e número de operários 12. E em 2003, a produtividade 40 e o número de operários 10. O problema quer saber o lucro. O lucro, ele é exatamente o produto da produtividade pelo número de operários. Se você pegar a relação L sobre N, que é a produtividade, e multiplicar pelo N, que é o número de funcionários, L sobre N vezes N vai dar o valor de L. Então, quando eu multiplico, ó, 20 por 20, 400. 40 por 16, 640. 45 vezes 12, 540. E 40 vezes 10, 400. Então, você tem o lucro em cada ano envolvido no problema. Então, pelos dados informados aqui, calculados, qual foi o ano que teve o maior lucro? Foi o ano que tem lucro de 640, o ano de 2001. E a alternativa que vai trazer essa resposta, ó, é a alternativa da letra B. Tá beleza? Entenderam? Oi, quem disse não? Seguinte, essa tabela aqui, essa coluna aqui que você está vendo, ó, L sobre N, e essa coluna N, é exatamente aquele gráfico que você tem aí, tá certo? Você tem aqui, ó, L sobre N, isso é uma fração, e aqui é o N.
Se você pegar a fração L sobre N e multiplicar pelo N, o N corta o N. Dá para perceber isso? Ó, se você pegar o L sobre o N e multiplicar pelo N, o N corta o N, aí vai ficar apenas o L.